Contos de Álvaro do Carvalhal. Folhetim. Acerca de outros folhetins que o autor traz incubados ou que estão escritos, quase escritos, ou em reserva dentro de um tinteiro, e que, impetrada a competente vénia dos ledores benevolentes e feita bancarrota em casos de modéstia, esperam para adiante ver a luz nesta mais que muita ilustrada folha. Já de velhas datas assentou o senso comum despreocupado das engenhosas intervenções dos quintilianos, que as lucubrações de escrita, que também as que uniram os triunfos de tribuna ou de púlpito, devem em tudo tomar como craveira para julgar da altura que convenha levantar a arquitetura do imaginoso edifício, a ilustração mais ou menos sensível do público, que há de ser juiz e censor. A bolota para o cerdo é o predileto manjar. Que me seja perdoado o pícaro da analogia, e pois num país de cerdos nunca estranharei, por minha parte, que em vez de pérolas se faça ampla semeadura de pelota. É por isso que me imponho a obrigação rigorosa de não pôr em tempo algum envenenada boca no próprio assunto que mais em guerra aberta barafustar contra o que se chama racional e ponderoso. Não há religião sem culto, como não há ídolo sem tribulário. Quer o vulgo suas obras como o sábio não dispensa as suas. Meter por diverso rumo, desprezando a regra estabelecida, nem sempre é de profícua conveniência. Temos exemplos de casa. Camões, não podendo restringir em acanhada esfera os ímpetos gloriosos do seu extraordinário gênio, perdendo de vista o público a cujo benefício se devotara, e com os olhos num mais extenso mundo de quimeras, na posteridade, bem sabemos dos menosprezos que acolheu, acalçando a justíssima apoteose e o salmo divinizador só além do túmulo, quando novas gerações souberam compreendê-lo. Na atualidade, apesar de dobrado o discernimento deste nosso povo, Deus sabe das muitas indignações e enfados por que passaram e por que de contínuo estarão passando Herculano, Castilho e alguns outros ao considerar, não sem frequência, suas grandes, senão também suas mais queridas concessões, abocanhadas, mal-entendidas, imoladas aos caprichos selvagens de nécia e irreverente plebe. Abençoadas, porém, tais indignações, por aflitivas que sejam, se é incontestável que prendem na ordinária dotação dos homens eminentes, que ao senso artístico aliam a maravilhosa previsão do belo e, sobretudo, o puríssimo amor da verdade. Para essa arte nada tem de comum com as exigências porventura grosseiras de uma estulta sociedade. Não é infantil devaneio e menos ainda indústria banal sujeita às alternativas do comércio. Para essa arte é como que uma cruz, é um sacerdócio. Pela dedicação de mártires vingam as ideias superiores. E o mártir sofria o suplício no antecosto das perenais venturas do céu. Deles é o futuro, que o presente poderá dar-lhes a auréola luminosa da majestade que se respeita, porém festejados pelas turbas que revolteiam, polarizados, adorados e animados, com o estremecimento poucas vezes são. Adiante. É sobremaneira diminuto o número de predestinados ao apostolado das grandes coisas, e é a sua uma vida essencialmente à parte, tendo de seguir por um fadário irrevogável sem feliz ou infeliz horóscopo. Deixá-los, pois, na serenidade das suas cogitações sérias e proveitosas, que eu estou mais à minha vontade com os mornos sonhadores de que está repleto este formoso canto da Ibéria que nos viu nascer. A eles me refiro. Num clima doce e bem sorteado como o nosso, em presença desta suave harmonia entre o céu azul e o viridente sol repintado de todas as brilhantes cores do prisma, que fecundo e para me servir de hipérbole apropriada, ainda com os seus laivos de pedantesca, nos conduz aos lábios os espontâneos frutos da alimentação, sem que mesmo hajamos mister de agenciá-los. Há de, por força, a gente nova, na sua generalidade, bem entendido, há de ser pelo menos tão atreita à ociosidade como opulenta em romanescas imaginações. Com este caráter peninsular, ao mesmo tempo ousado e fosco, é-lhes a obscuridade como um túmulo, e encaram no trabalho como um patíbulo. Ambicionam glórias com sede de tântalo, e contentam-se com as de mais fácil alcance com glórias efêmeras como as nebulosas visões de doce embriaguez. Dariam tudo por um renome,
e dariam esse renome uma vez conquistado para não serem coagidos a madrugar às 9 horas em manhã brumosa e de aguaceiros. Daí se vê que não firmarão pé em terreno seguro sem que inteiramente aliem suas faculdades aos depravados ou apurados gostos do público, sem que sejam humilíssimos escravos das circunstâncias que mudam com a mesma rapidez como que em calmaria silenciosa se alvoroça bramidora tempestade. É o único triunfante recurso. A estes me refiro. Isto posto, faremos duas categorias distintas, para não dizer opostas, das obras de literaturas, consoante a variedade de características especiais que a cada uma assiste, e consoante a nascente mais ou menos cristalina de que derivam. Está na superior plana aquela cujas obras, filhas de um sentimento elevado e generoso, aspiram à perfeição, erguendo-se em toda a independência do pensamento à altura das verdades infinitas, e assinalando como fim alguma coisa sublime e útil. Imortais pelo fogo divino que as inflama, passam incólumes como as doutrinas de Cristo através dos sociais e naturais cataclismos, excedendo na firmeza impassível com que se arraigam entre os homens os sólidos monumentos de mármore ou de granito. São estes derrubados pela implacável ação do tempo, pelas confusões do solo, pelos ímpetos sacudidos do tufão, num embate rígido, barbaresco, camartelo, enquanto aquelas impressas em indeléveis caracteres na cabeça e coração, não de um homem ou de uma nação, mas no coração e na cabeça da humanidade, se perpetuam de geração a geração nas tradições dos povos, nos cantos dos rapsodistas, nas plangências dos trovadores e dos mestreis, até que, operado o milagre de Gutenberg, se disseminam por toda a parte em centenares de volumes que todos os dias multiplicados não escrupulizam o olhar de face à eternidade. Na segunda imensa categoria, envolta no seu nada, estão as morfinas obras de pouco ou nenhum fruto, cuja índole se traduz ou em simples vaidade ou num interesse material que as bloqueia. Filhas aivadas de uma ânsia vivaz de fácil reputação são fabricadas em qualquer vulgar oficina, em que não há mão que não tome o buril. São o caminho para os pequenos engenhos, o trilhar de menos difícil passo, e as flores que os maltam estão mais ao alcance do vaso que as cobiçam. Tomar o pulso ao público e julgar da moralidade ou a normalidade das pulsações não é por certo tão custoso um mister que não caiba nas forças de um alveitar medíocre. Receitar e fazer magistral combinação de drogas nos termos em que pelo menos o paladar do doente o aconselha ainda não é tarefa de tal aridez, que o farmacopólogos de aldeia não saiba dar-lhe cabal execução. Contudo, o neófito que dignamente nesta ordem professar não há de ter carência de habilidade para bem saber aproveitar-se e tirar partido das leizeiras e gibosas excrescências do século. Apalpateia as sinuosidades do terreno, revolve as diferentes camadas que os constituem e depois de haver conhecido de perto é que planta a árvore. O fruto então é certo, e grande a colheita. Ora, o fruto pode ser da espécie desses alhos de que no Egito tanto gostavam os israelitas, mas como seja medrado e com o sabor da moda, não lhe faltarão em qualquer parte israelitas que o apreciem. É explicado agora o fim de que aí vai de retórica, está sabido que o alho figura um livro, ou coisa assim. Pois bem, um livro e o nome lá se atiram pelos mundos dentro nas asas da travessa fama. O nome soa, volito o livro, e em lúcidos reflexos faísca nos ares ao primeiro dia, ao segundo, porque vacilam os bases pouco estáveis em que assentam, abate-se sobre um mostrador gorduroso de uma loja de peso. E ao terceiro, passou como um clarão de um relâmpago, sem deixar vestígios da sua passagem. Mas na fronte do escritor permanece ainda muito tempo com que o perfume de viçosas grinaldas que acaso por ali roçassem. E o novo livro, modelado pelo primeiro, acorda os extintos ecos em sendo ocasião oportuna. O essencial é não passar pelo meio das multidões perdido nelas como um grão de areia no deserto. Seja mau, seja péssimo o livro, seja até execrável, contanto que tremeluza no espaço como fugido meteoro, eis a ambição. O pirilampo é o feio inseto e tem o condão todavia de nos levar a vista em suas fosforescências simpáticas. Mal se mostra, desaparece num perpassar volante. Mas enquanto o vimos, encantou-nos naquele brando lamechar. Tereis deparado nos teatros com alguma sedutora dançarina de carnes palpitantes
de luxuriosos contornos, irradiando luz dos olhos matadores e das pedrarias que lhe serpejam nas fartas madeixas. Num deliberamento férvido de amorosa impaciência, por cair-lhe aos pés, dobrá-la pela cintura no braço nervoso e colar-lhe à fria mão os lábios secos no frenesim de um anel supremo, por isso somente dais todo o vosso ouro e morreis nos imediatos dias de fome e de miséria a um canto obscuro. Cai sobre ela um raio de sol e vereis por terra a ilusão. Tirai-lhe depois do seio as mais partes as pastas de algodão com que disfarça a sórdida magreza. Lavai as tintas com que poluía a rugosa cultis. Fartai-lhe a postiça coma e indagai se será numerosa a prole de Satanás. Mas confessai que, nem com ser tão feio, alcançou em vossos corações menos triunfadas vitórias. Pelo mesmo teor a generalidade das obras em questão. Se vos deslumbram, lançai sobre elas a boa crítica à semelhança de um raio de sol, e vereis o livro como vista dançarina. Mas raiva embora a crítica inexperiente. O melhor elogio desses escritos está no grato acolhimento, sem dúvida transitório, que pelos cabelos souberam suspender. Cada criação segue seu peculiar fadário. Entremos no verdadeiro assunto. Familiarizados com os usos franceses e efeitos em importar seus figurinos de modas, tanto pelo que se refere ao vestuário do corpo como ao vestuário do espírito, não fizemos reparo num vento tisnador, que transpondo os Pirineus, impregnado de miasmas singulares, derramou sobre nós uma contagião febril e pestilencial, e por logo ensandeceu e transvariou das mais retas inteligências da nossa mocidade. O velho Dumas e Sui, Féval, Solier, Terrail e mais de 1000 sobre estes, num exagero requintado dos seus famigerados imbróglios, levando-nos de surpresa em surpresa, de despenhadeiro em despenhadeiro, fizeram da arte um capricho, da história um brinco, das paixões catadupas, das catadupas heróis, tingiram cada página dos seus livros funestos no sangue de reis e de povos, puseram em cada período pelo menos uma cratera, etc. Deram toda a atenção à imaginativa e fizeram um total esgotamento de enredos e sensibilidade para 20 anos bem contados. Sob a ação enérgica de impressões, cada qual mais de arrepiar os cabelos, descaem os leitores na indiferença e acham depois, medíocre, sem interesse, o que a princípio os comovia e lhes puxava a lágrima quente ao canto dos olhos. Esterilizam e encoraçam contra os afetos. Cansam também os espíritos, como nos gozos da crápula e nos excessos do prazer se afadiga e enerva o corpo pela saciedade. Assim, C. Castelo Branco, romancista sério, observador e opulento, conquanto seja a crónica viva do seu tempo a mais pura fonte de verdade para os que, nas eras providoras, quiserem saber deste nosso modo de viver atual, esse mesmo, a despeito ainda daquela prosa expressiva, apropriada e única, tão cheia de colorido, de vivacidade, de audácia, flexibilidade e luxo, que é a sua primeira originalidade, e já para a maioria minguado de interesse, do engendramento dos tipos, que apenas, aqui para nós, têm o mau cestro de serem homens dos pés à cabeça. O público, o nosso público, aliás, muito respeitável, exaltado por essa literatura importada, medonha e extravagante, que me perdoem a lisura os homens de prodigiosa elasticidade de engenho que se consideram incursos na observação. Torna-se então mais exigente, quer sensações mais fortes, tão fortes que consigam pôr em vibração as marasmadas fibras. Portugal é posto fora de campo. Cite-se em congresso tácito que é a viva apatia para que dele possa tirar-se matéria com que recriar um espírito forte. A história é-nos sóbria de peçonha, de vinganças, de incêndios, de pestes, de mistérios negros, de negros crimes, de túmulos, de ossadas, de duendes e de terrores. Ainda tal como é na realidade, se não considera nela um ponto aproveitável, como um romance digno de ser lido. Nestes termos decida quem usar, tendo em conta os mais que atrás se disse, como convém e como insinua a descrição que deva proceder aquele que nesta hora se abalança a entrar nos vicejantes jardins da ermida e a respigar das flores reservadas para os poucos privilegiados. Invoco as palavras porque comecei o judicioso oranzel. Estabelecido isto, não estranhará o leitor um género de composições excêntrico, grotesco, desvairado e novo que, ao diante, lhe reservo. Mas permita-me 2 frases mais de justificação.
O autor não empreendeu aquela cultura ingrata nem como sacerdócio, nem tampouco como artístico capricho, mas sim somente como capricho de rapaz estordio. É breve e simples a história. Nas longas horas em que o tédio e o aborrecimento nos surpreendem, a nós, os que andamos pelas escolas, mendigando ciências, merecendo sobre as páginas amarelas do digesto, ou de outro quejando alfarrábio, é uma consolação bendita abandonar-nos inteiramente à descrição das nossas desfaldadas fantasias. Então é que muitas vezes nos entra na cabeça o trovelinho das crises fárias e se apossa de nós a temível hidrofobia de trasvassar no papel a bilis de que sufocamos. Assim dou razão do que escrevi e do que escrevo. Possa servir-me de desculpa ou motivo. Imaginações várias, desde o punitivo prodonçoso das dores íntimas até ao desazado grotesco das pícaras concepções, são a moeda corrente no meu nada abastecido mercado. Uma vez tendo semeado em tiras de longo papel umas dúzias de frases gordas, notei que do meio dos exagerados entrechos dos quadros, nem verdade, nem expressão, nem senso das imagens vazias que aí sem harmonia se enfileiravam, como também das jogralescas risadas que de cada período ressumbravam, transparecia palidamente o pronúncio dorido de um sentimento verdadeiro. A ironia amarga de Trabelé no Roi S'amuse, como se no alarido folgazão e jubiloso de Saturnal luzida atirasse de repente o lesto anfitrião para a mesa do banquete a túnica de Neço arrancado de pedaços e ensanguentado do próprio corpo. Este contraste, que pareceu ser a protuberância essencial do manuscrito, que vai cotidianamente crescendo, coligado ao impossível de concepção, à pueril disformidade do assunto, caindo-me no goto, despertou em mim paternal solicitude. E eis porque, em letras redondas, espero mandá-lo de foz em fora, descoberto o velocino de oiro ou coisa assim, cuja existência não passa de fabulosa. É, pois, um capricho, mas um capricho que o espírito do nosso bom povo deve não só justificar, senão também louvar. É a lógica consequência dos princípios de longe e largamente opostos. Não parecerá, pois, incoerência aquela minha paternal solicitude em matéria, que chamei pueril e disforme. Seja, porém, como for, tudo irá bem. O autor repeliu todas as considerações. É um cidadão sem pátria, um soldado sem bandeira, sem chefe e sem disciplina. Admira todas as escolas no seu lado bom e não segue nenhuma, porque, minguado de recursos, nenhuma pode seguir. Como a ave débil de tenra plumagem, cruza os ares na direção para que o levam os ventos, sem que por essa coação perca a sua individualidade independente. É meridional, às direitas. Gosta, assim de tudo, de dormir pacífico na flácida relva das campinas, no fundo das montanhas iluminadas de azul, aquecido aos raios do sol como ditoso Lazzaroni. Tem ódio mortal aos livros. Idealiza castelos encantados e tem horror à obscuridade, e mais horror, se é possível, ao trabalho. Seus escritos denunciarão este complexo de patuscos elementos. E, quais os escritos sejam, já daqui se virá que para isso é que o autor se deu a consideração de tanto falar de si. Ora, pois, retenha-se de memória que é ele a confessar ingênuo que a sua, como a simpleza de um homem primitivo, do meio selvagem, pode sem admiração tornar-se proverbial. Não sabe grandíloquas teorias de estética, não escalpelizou o coração para lhe sondar os arcanos, não feriu nas delicadezas do sistema nervoso, não considerou a anatomia, não se alou nas asas temerárias da psicologia ao sétimo céu dos espíritos. Enfim, deixou-se e deixa-se passear pelo mundo com tanta placidez como o honesto pobre diabo na serena paz do Senhor, na paz dos bem-aventurados, reproduzindo-se-lhe dá gosto, sem pôr em alarma sistemas, análise, sínteses e subtilezas da ciência, as impressões e os sentimentos como nos ensinou a experiência, que é a salvação dos humildes de entendimento. A anatomia, já que dela falei também, sendo para a pintura uma das mais imperiosas necessidades, como ponderou Miguel Ângelo Buonarroti, do mesmo modo nas obras de literatura pela paterna aliança em todas as artes se torna indispensável sério conhecimento do jogo dos músculos que no exterior hão de representar o jogo das recônditas paixões e volições da alma. Quanto a mim, porém, nas obras, não sei se insensatas, cuja fisionomia e caráter invadindo os domínios do extraordinário se possam aproximar do espécime que reverente terei a honra de oferecer ao público,
Não será para verberar-se qualquer desapego das regras, pois que um povo como o que se agrupa na tela que vai ser exposta, um povo de monstros, de esfinges, de dragos, de mastodontes, de disformidades fabulosas, deve considerar-se oriundo antes que da natureza, de algum derrocado mausoléu egipcíaco, ou dos confusos bordados de alguma chinesa tapeçaria. Outra particularidade que convém notar: os quadros insólitos e lôbregos, tais como as aspirações dos meus, requerem muita parcimónia de colorido. Árida e descarnada à natureza, como esqueletos de frescos arrancados à terra úmida. A abstração de luz é a condição da sua existência, e forçoso se torna que as imagens sejam como sombras misteriosas. Em Conte de Hoffmann, uma história de Poe, uma paisagem de Salvador Rosa, longe de adotarem a profusão luxuriosa de esmaltadas cores, como sucede nas composições risonhas e graciosas, quase exclusivamente se compõem de espessas neblinas. Em face da luz, não ousara o vampiro profanar os que dormem na jazida eterna, nem a feroz feiticeira viera com palavras mágicas urdir infames sortilégios na poeira virgem das campas das donzelas, ou recobrir as carnes, as ossadas esquecidas, para nas horas de encantamento levar ao lado da infiel amante o espectro do amante injuriado nas ainda quentes cinzas. O sobrenatural tem esse modo estranho de revelar-se, tem até o seu idioma especial. Feliz seria eu se esta última consideração absolvesse ao menos as culpas que pesam sobre um estilo desataviado e esconso e sobre a pobreza da dicção e de matiz que me envergonham e me intimidam. Não escolherei, todavia, é justo que afinal se declare, não escolherei entre a benevolência, a severidade, a aspereza e o menosprezo da crítica. Com o chapéu na mão estendido à semelhança do mendigo, que ao virar de uma rua nos oportuna, não peço como ele uma esmola, peço que me deixem passar. Todo o tratamento, desdenhoso, cortês ou rude, será bem-vindo, que tudo comporta a índole da oferta e o ânimo do oferente, que adula a divindade enquanto nutre a heresia no coração. Porém, ou me ilude a presunção, ou em parte disso que vai provavelmente ler-se avulta ao menos o mérito nada comum das coisas sumamente originais, sendo, portanto, a meu ver, por esse lado comparável à ousadia do pensamento que lhe deu origem. Coimbra, 28 de outubro de 1867. A. do Carvalhal.